Quero convidar a esposa do Moreira, a dona Tânia. Vamos convidar o presidente do PTB, Jovenir Júnior. Convido também para a composição da mesa, João Paulo Tinoco. Que é trabalhador, competente, honesto e batalhador. Moreira é um 14, 555. 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 Quero convidar também para a composição da mesa o doutor Romualdo. Vamos receber também para a composição da mesa o médico do Hospital São José do Avaí, doutor Luiz Gustavo. Tá bom, gente? Olha aí, Alexandre, é 11, o nosso prefeito, ele vem aí. Vai ser. Vamos receber também o nosso deputado estadual, Jair Bittencourt. Vamos receber com alegria o futuro vice-prefeito de Itaperuna, doutor Antônio Mussati. Ele vem aí. Vai ser Alexandre, é 11. Vamos receber com todo carinho ele, vereador por 2 mandatos, e está aí, contando com o apoio de todos vocês, o vereador Moreira. Pra vereador, vote no Moreira, que é trabalhador, competente, honesto e batalhador. Vamos receber ele, competente trabalhador, por onde passa, pessoas e mais pessoas estão abraçando a campanha do 11. Vamos receber o futuro prefeito de Itaperuna, Alexandre da Autoescola. Itaperuna, vamos juntos, Alexandre da Autoescola. É Alexandre, é 11, o nosso prefeito, ele vem aí. Ele é homem do povo, sempre trabalhando por nosso lugar. Inteligente, transparente. Vamos ouvir agora o presidente do PTB, Jovenir Júnior. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa noite com todos vocês. Cumprimento a mesa aqui o deputado estadual Jair, vereador Moreira, Alexandre, nosso futuro prefeito. Cumprimento o Romualdo, o ex-vereador João Paulo Tinoco. Moreira, parabéns. Estar reunido no meio de amigos com tantas pessoas, numa época, numa hora dessa, somente pessoas de grande amor e carinho que possam estar recebendo isso aí. Amigos, eu quero falar agora um pouquinho com vocês do rumor que houve essa semana, uns dias atrás. Falaram que o PTB tinha acabado, que o PTB não ia lançar candidato. E eu recebi uma resolução, vou estar lendo para vocês. Do departamento jurídico do PTB que está nos encaminhando. Quero parabenizar e agradecer, Moreira. Nós devemos agradecer o jurídico de Itaperuna, o doutor Eleci Rosa, o doutor Edu, o doutor Cacá, que tem medido esforços para acompanhar e responder os processos que vêm acontecendo. Bom, a Secretaria Jurídica Nacional, por ser contatada por filiados de algumas unidades da federação, vem prestar esclarecimentos. O artigo 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circuncisão pelo prazo de pelo menos 1 ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data da eleição. O nosso vereador Moreira foi filiado dia 2 de abril de 2016. Então ele está apto a concorrer à eleição de 2016. O artigo 42, inciso
3º diz o seguinte: o Diretório Nacional do PTB, por sua executiva, em até 180 dias antes das eleições, deverá baixar resolução regulamentando o processo eleitoral, inclusive definindo diretrizes relativas à coligação e escolha de candidatos, sendo nula a deliberação de convenção de nível inferior que ela se opuser. A Comissão Executiva expedirão o artigo 151, no âmbito de sua competência, resoluções visando o fiel cumprimento desse estatuto. O parágrafo único diz: diante da sanção de lei ou resolução do Tribunal Superior Eleitoral que exige a adequação do presente estatuto, a Executiva Nacional deverá adequar a norma estatutária por meio de resolução referente à primeira Convenção Nacional, o PTB Nacional, que a resolução em tela foi ratificada pelo Diretório Nacional à ocasião da reunião do órgão realizada em 14 de 4 de 2016. Conforme se depreende da ata da sentada em questão, não tendo sido objeto de maiores questionamentos pelo Tribunal Superior Eleitoral, a matéria inerente à adequação do prazo mínimo de filiação aos ditantes do móvel legislação eleitoral. Então, meus amigos, eu tenho aqui uma certidão eleitoral pelo TSE que o Moreira está limpo para ser candidato em 2016. Tudo que falaram na rua é coisas de pessoas de baixo escalão que não têm a capacidade, o carinho, o amor que o Moreira tem para chegar numa casa e conquistar o voto. São pessoas baixas, de nível baixo, indiferente de todos nós que estamos aqui, que somos famílias, que não é o caso deles. Então, nós precisamos, Moreira, falar e trazer pessoas do bem para nós. Nós precisamos juntar pessoas boas. Nós não podemos deixar que essas pessoas se juntem e ganhem essa prefeitura, essa cidade, porque nós teremos mais 4 anos desprezo na cidade, como nós tivemos no passado. E nós conseguimos dar a volta por cima. A nossa saúde anda, a nossa educação funciona e precisamos de ter pessoas direcionadas. E nada mais justo de que colocarmos lá, nessa eleição, um candidato a prefeito, Alexandre da Autoescola, e o vereador Moreira. Dia 24 de agosto, eu recebi um comunicado do juiz. Como presidente do partido PTB de Itaperuna, ele mandou para mim: trata-se de pedido de registro de candidatura do Partido Trabalhista Brasileiro de cargos de vereador do município de Itaperuna. Publicado de tal, decorreu o prazo legal sem impugnação. Foram juntados documentos exigidos pela legislação em vigor. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favorável do deferimento do pedido. É o relatório decidido. Foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. Então, meus amigos, o PTB existe e é um partido forte, é um partido de coligação, é um partido que apoia e vai chegar na vitória junto com o Alexandre da Autoescola e com o Moreira. E até a vitória, dia 2 de outubro, até lá. Do PTB, cumprimento todos os componentes do partido e candidatos. Quero começar a falar aqui sobre a governabilidade. O suplente senador e senador da República, o eterno senador Pérez, me chamou e falou para mim: João Paulo, nós temos um candidato que tem condições de governar Itaperuna, está preparado. Mostrou na Câmara Municipal que ele está preparado para ser o nosso futuro prefeito e, juntando as forças de um médico, doutor Antônio, candidato a vice, compõe a sua chapa. E temos também nesse apoio o deputado Jair Bittencourt, que nós tratamos com todo carinho, que custamos, mas conseguimos eleger um deputado estadual que representa Itaperuna na Assembleia Legislativa, que faz, é aliança entre o interior do estado, entre Itaperuna e a nossa capital. Jair Bittencourt, rendo a Vossa Excelência todas as homenagens. Alexandre, o senhor terá uma grande responsabilidade, que eu sei que o senhor vai ser eleito,
porque quem gosta de Itaperuna, quem ama essa cidade, como eu, que já fui vereador por 4 mandatos, fui presidente de Câmara, eu não sei viver sem Itaperuna, eu não sei viver sem meus amigos itaperunenses. Eu tenho certeza, Alexandre, você vai governar esse município e nós vamos te ajudar muito. Governador Dornelles, Jair Bittencourt, Pérez Oliveira de Paula, a grande maioria dos vereadores, eu tenho certeza disso. Para o Moreira eu reservei o final da minha fala. Está escrito lá nas escrituras sagradas, honrai pai e mãe. E o Moreira honra pai e mãe, porque honra este vereador, este velho vereador, que conhece todos os paralelepípedos dessa cidade. E o Moreira trilha, levando água, levando carinho, não esconde dos seus eleitores. Agora, é difícil eleger vereador. Se não fizermos um multiplicador de 5, multiplicar por 5, e multiplicando, porque essa é uma eleição atípica, uma eleição de 30 dias, é muito rápida. É uma eleição que não podemos cochilar com ela para nós retornarmos o Moreira, porque tem direito adquirido de ser vereador novamente, porque você mostrou porque você é decente, você não rouba, você não usou tráfico de influência, você não explorou o município, e eu trago aqui a todos o meu testemunho. Agradeço a todos, se esqueci de falar em alguém, me perdoa, meu amigo Romualdo, um grande abraço e que Deus continue a nos proteger a todos. Eleição, Alexandre e doutor Antônio. Muito obrigado. O futuro vice, doutor Antônio Mussades, também vem aqui para a mesa. É família, é isso aí, gente, é família. Inteligente, transparente, é competente, você pode confiar. Nesse momento vamos ouvir o doutor Romualdo. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer um cumprimento o mais breve possível, gente, porque eu acho que tem um número de pessoas para falar aqui que pede nós sermos contidos na fala. Mas eu queria cumprimentar a mesa na pessoa do Moreira da SEDAI, o vereador, como disse João Paulo, o vereador eterno, pai do nosso vereador, uma pessoa que todos conhecemos. Como disse João Paulo, conhece todos os paralelepípedos dessa cidade e acho que conhece quase todos os cidadãos dessa cidade, salvo os mais jovens. Moreira, o nosso abraço, o nosso cumprimento para ele. Como eu percebo, talvez motivados por uma propaganda eleitoral do TSE, lá fala as mulheres, só tem 9% do eleitorado, tenho visto e tenho dito que as mulheres estão mais presentes. E isso é extremamente saudável. Mulheres participando mais de política, discutindo mais política, até porque na nossa casa quem manda são elas, né? Então, que discutam política e continuem mandando nos políticos e sejam políticas. E aí, então, eu reservei o meu cumprimento para vocês, mulheres, na mulher do nosso vereador, que a gente é conhecida da família, que é a Tânia Moreira de Souza. A gente da minha conhecida, Tânia, meus cumprimentos com você, eu cumprimento todas as mulheres, até porque a filha dela esteve na minha casa lá, cuidando da minha esposa tempos atrás. Então, gente, meus cumprimentos a vocês, mulher da pessoa Tânia. E cumprimentar os políticos na pessoa do Alexandre, que é a pessoa que representa todos nós, não hoje, mas informalmente já é o nosso prefeito. Então, a partir do dia 1º de janeiro, formalmente o será. Então, meus cumprimentos a você, Alexandre, cumprimento a todos os homens que aqui estão. Meus senhores, a gente está apoiando Alexandre porque ele representa o que de melhor existe entre os candidatos. Me apropriando de uma fala dele já repetida, de quando em quando ele diz: gente, pessoas boas, candidatos bons, homens bons para governar o município, tem muitos. Talvez até melhor do que ele. Assim ele diz, eu não penso assim, melhor do que ele não. Mas muitos homens bons, que poderiam ser bons governadores, temos sim na cidade. Mas o fato é que candidato bom é ele. Então, para ele, o nosso voto, para ele, o nosso apoio. Alexandre tem conhecimento da máquina pública, da coisa pública, que é diferente de conhecer a administração privada. Eu faço administração privada, mas na coisa pública
A gente tem que tirar o chapéu para o Alexandre, aprendeu. E isso não é uma história, isso não é uma retórica de discurso de político, não. Tem um fato concreto, recente, atual, que palpita dentro de nós, palpita na administração pública, que é ele ter devolvido para a prefeitura quase 8 milhões de reais na sua administração como presidente da Câmara. Isso é demonstrar capacidade administrativa. Se ele é capaz de administrar, e demonstra isso com esse fato. Então, temos que tirar o chapéu para isso. E o projeto que ele apresenta de Secretaria de Agricultura descentralizada, Secretaria de Obra descentralizada, a saúde é até uma covardia falar agora, diante dos médicos dos hospitais, alguns já estão aqui representando aqui, doutor Antônio Bussardi, o que vai acontecer com a saúde. Já é boa, reconheço, acho que devemos reconhecer todos, mas estará muito melhor. E Alexandre vai falar disso aqui. Então não é o caso de nós falar, porque cabe a ele falar, e aliás, fala com muita propriedade. Então, gente, a nossa colocação, o nosso apoio é para esse homem, que precisa certamente dos vereadores, pelo menos na sua maioria, do lado dele. E aqui está o Moreira puxando a fila desses vereadores que irão apoiar Alexandre no próximo governo, se Deus quiser. E aí, gente, vamos à luta para esse time que, fazendo uma comparação, uma analogia com o futebol, lá 11 em campo e aqui 11 na nossa prefeitura. Uma boa noite, muito obrigado. Eu queria te parabenizar aqui porque é a primeira reunião que eu fui que eu vejo um candidato convidar a família para vir para a mesa. E isso mostra a sua fidelidade, né? E com seus eleitores e para com os seus, tá? Meus parabéns por isso, né? Eu estou aqui para ser muito breve, pedir o voto para o Moreira, pedir o voto para o Alexandre, porque eu, como médico, estou aqui representando a classe médica de Itaperuna, e dizer para vocês que nós temos outros candidatos que são médicos também. E 90% da classe médica de Itaperuna está apoiando a chapa do Alexandre e do Antônio. Por que isso? Porque nós conhecemos, sabemos da capacidade do Antônio e do Alexandre, né? E hoje nos noticiários já estão mostrando que outros candidatos, mesmo em bens particulares, mostraram ter improbidade administrativa em bens particulares, antes mesmo de chegar ao poder. Isso mostra que tem interesses próprios, pessoas querendo usurpar da prefeitura, sem a mínima condição, tá? Apoiados por um ex-prefeito que deixou a prefeitura quebrada. Muitos aqui que são funcionários da saúde, lembram que ficaram 3 meses com o salário atrasado. A gente não quer que isso volte. Hoje está tendo reflexo dessa administração ruim, de incompetentes que só querem benefícios próprios. O Alexandre, ele tem todas as credenciais, eu não preciso de falar sobre ele, tudo que ele economizou e tudo que ele conhece da máquina pública. Eu peço o voto para ele, peço o voto para o Moreira, tá? Muito boa noite, muito obrigado. Alexandre Moreira, pela noite de hoje, deputado estadual Jair Bittencourt. É com satisfação que estamos aqui hoje, gente, e gostaria de dizer para vocês que o nosso trabalho à frente da Secretaria Municipal de Saúde é um trabalho que vem pautado e respaldado pela Câmara Municipal de Itaperuna, com o apoio do Alexandre. Nós fizemos aí, em apenas 1 ano e 8 meses à frente da Secretaria Municipal de Saúde, de 21 postos de saúde, nós conseguimos reformar, ampliar 17 postos de saúde, totalmente equipados, remodelados, climatizados, com consultórios médicos, odontológicos, raio-x. Isso tudo a gente está implementando em todos os postos de saúde, dentro do município de Itaperuna, nos bairros e nos distritos. E agora, nós estamos implementando a instalação de um sistema unificado de saúde, um sistema informatizado, totalmente interligado, com a única finalidade de acabar terminantemente com a fila da madrugada no Centro de Saúde Raul Travassos. Esse sistema vai proporcionar que o cidadão vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa e no posto de saúde, seja ele no distrito ou no bairro, ele vai conseguir agendar a sua consulta médica, sua consulta odontológica, retirar medicamento, agendar vacina e outros serviços mais da saúde. Isso é responsabilidade, é transparência, é respeito com a população. Isso em apenas 1 ano e 8 meses à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos reformando e ampliando também o Centro de Saúde Raul Travassos e dentre outras modificações administrativas que nós estamos fazendo na Secretaria Municipal de Saúde e na administração pública. Não poderia deixar aqui de frisar
que ao longo dessa nossa caminhada na Secretaria de Saúde, nós tivemos o apoio e a parceria do Dr. Antônio Bussati, que por um período foi nosso subsecretário de Saúde. E quando lá chegou, o Dr. Antônio, por sua especialidade médica, assumiu o Programa de Saúde da Mulher, que até então ocupava o penúltimo lugar no ranking dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, de 92 municípios, Itaperuna era o 91º colocado no ranking de nutrição da gestante e de crianças de 0 a 5 anos de idade. Após o Dr. Antônio assumir a coordenação do Programa de Saúde da Mulher, no ano de 2015, o município de Itaperuna passou de 91º colocado para 1º colocado no estado do Rio de Janeiro. Isso é competência administrativa, isso é conhecimento da máquina pública, isso é trabalho e é respeito com o usuário do Sistema Único de Saúde. Nós recebemos, à frente da Secretaria Municipal de Saúde, todo o apoio do nosso deputado estadual Jair Bittencourt, que ocupa a presidência da Comissão de Saúde na Alerj. E com isso, tem aberto portas da Secretaria Estadual de Saúde e resolvido grandes problemas para o município de Itaperuna na Secretaria de Saúde. Hoje, Itaperuna é um município diferenciado no tratamento de saúde ao cidadão. Porque, diante de tanta crise, se vocês acompanharem na mídia, nos jornais e da imprensa, vocês vão ver que a maior parte dos municípios estão fechando unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, estão fechando hospitais, estão deixando de fazer atendimento médico. E Itaperuna, a gente tem conseguido manter uma qualidade no atendimento de saúde ao usuário do Sistema Único de Saúde. E diga-se de passagem, hoje, em Itaperuna, o SUS é o melhor plano de saúde que existe para todo cidadão. O SUS em Itaperuna funciona. Nós temos um hospital de referência, temos uma equipe médica no hospital que é coordenada e dirigida pelo Dr. Renan Catarina Tinoco, que é pessoa de renome internacional e que foi motivo de elogio à atual administração pública pelo trabalho que a gente vem desempenhando à frente da Secretaria. Estamos rigorosamente em dia com todos os repasses da saúde para o Hospital São José do Avaí e para todos os prestadores de serviço na área de saúde de Itaperuna. Isso é responsabilidade com o dinheiro público, é responsabilidade com o cidadão, é responsabilidade com o Itaperuna e região, porque Itaperuna é referência para Itaperuna e mais 13 municípios do Noroeste Fluminense. Hoje a UPA atende todos esses municípios e nós temos lá atendimento ambulatorial e temos o atendimento de urgência e emergência, quando em vários municípios esses atendimentos estão sendo fechados. E Itaperuna a gente tem conseguido manter com o recurso do município, e isso só é possível porque temos uma presidência e uma Câmara de Vereadores responsável que caminha junto com a administração pública e que ao longo do período que Alexandre, junto com os vereadores, estiveram lá presentes, devolveram aos cofres públicos em torno de quase 8 milhões de reais. E isso é dinheiro que foi investido na saúde, na educação. O buraco na rua está aí sim, mas o prefeito ele tem que optar, em tempos de crise, onde nós vamos investir, porque o recurso está pequeno, o recurso está curto, e o prefeito optou em investir em saúde, educação e salário em dia de servidor. Pegamos uma prefeitura com 3 meses de salário atrasado, 13º atrasado, e em fevereiro de 2013 foi tudo colocado em dia e se mantém em dia até hoje. Todo servidor público municipal está com salário em dia. E hoje, se nós temos um buraco na rua, é porque o prefeito, junto com a administração, junto com o Alexandre, junto com os vereadores, chegaram a um consenso de que devemos valorizar a vida humana, a vida do cidadão. O buraco na rua vai ficar, o dia que der para tapar, tampa. Mas a valorização hoje é da vida, é do cidadão. E nós estamos aqui para trabalhar junto com a administração pública.
Gostaria de registrar aqui o nosso agradecimento ao Alexandre, quanto presidente da Câmara, que dispensa qualquer comentário como gestor e como administrador público, que à frente da Câmara demonstrou isso e irá demonstrar muito mais à frente da Prefeitura Municipal de Itaperuna a partir de 2 de janeiro de 2017. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Gostaria aqui de registrar, com relação ao Moreira. Moreira é um vereador atuante, e eu estou aqui hoje para pedir o meu voto para o Moreira, o seu voto para o Moreira. Por quê? Em momento algum, enquanto estive à frente da Secretaria de Saúde, o Moreira chegou lá na Secretaria pedindo qualquer coisa que fosse para ele ou para um familiar dele. Todas as reivindicações do Moreira, que lá esteve e que me procurou para atender, foi para a população itaperunense, para o povo de Itaperuna, jamais pedindo benefício próprio. E nós ali, caminhando junto com o Moreira, fizemos todo o possível para atender a sua demanda. E atendemos de coração, porque sabemos que saúde é vida, cidadão é vida, e nós valorizamos muito isso. O meu muito obrigado a vocês, e gostaria de registrar, no dia 2 de outubro, é Moreira na cabeça, e 11, se Deus quiser. Bem, uma boa noite a todos. O mandato dele ainda ensinou o Moreira a ser um legislador da categoria que ele é. E cumprimentando o vereador Moreira Filho, cumprimento a todas as demais autoridades da mesa. Quero cumprimentar o Alexandre e o Antônio Bussardi, prefeito e vice, e meu amigo Moreirinha da SEDAI. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou com um probleminha na coluna e cheguei de viagem hoje, falei com o Moreira, ele me convidou para a reunião. Moreira fez uma gentileza comigo enorme. Ele me perguntou, na hora que ele foi marcar a reunião dele, que dia que eu podia vir para comparecer, que ele tinha alguns dias e fazia questão da minha presença. E eu falei com o Moreira, a gente podia marcar para hoje, para terça-feira, mas aí eu estou com esse problema de coluna, estou com a dor no ombro danado, mas eu falei, eu não vou deixar de vir, Moreira, na sua reunião. E estou vindo aqui com muito orgulho, porque eu não preciso falar para vocês que estão aqui quem é o Moreira. Aqui eu vejo pessoas que trabalharam com a gente na saúde, desde a minha época de prefeitura, vários amigos e companheiros do Moreira da SEDAI, pessoal da Igreja Católica, das pastorais, familiares, pessoas dos bairros, da Boa Fortuna, do Matadouro principalmente, de Itapiruna inteira. Então todo mundo que está aqui, a imensa maioria, conhece o Moreira e a família do Moreira e conhece o Moreira político. Eu vim aqui para a gente falar um pouquinho da política e para falar que nós temos que pedir o voto. O Moreira é um dos maiores vereadores que Itapiruna tem. Isso eu posso afirmar para vocês. Porque o que é ser vereador? Vereador é trabalhar junto com o prefeito, fiscalizando, mas sendo correto. Como o secretário Marcelo disse aqui, e eu convivo isso como deputado com o Moreira. O Moreira me liga toda semana, pedindo para ver um problema de uma pessoa, pedindo para ver um problema da SEDAI, pedindo para ver um material, está aqui o Marcelo, que é chefe da SEDAI Itapiruna, pedindo para ajudar as coisas da igreja, pedindo para ajudar as coisas na UPA. Então, o vereador, como o João Paulo disse, o Moreira é um vereador que não se esconde. Mas isso não quer dizer que é voto. O voto, nós temos que trabalhar, nós temos que pedir. Nós temos que ir de casa em casa, falar para as outras pessoas, multiplicar o voto. Quem é o Moreira? Sabe por quê, gente? Quando o governo, quando nós do povo elegemos um mau vereador, nós estamos prejudicando muito a cidade. Muitas vezes vocês não sabem. Nós passamos há alguns anos atrás agora uma péssima administração em Itapiruna. E muitos vereadores que lá estavam contribuíram para essa péssima administração. Uns combateram, mas muitos se calaram. Itapiruna foi para o buraco. Faltou saúde, faltou educação, faltou um monte de coisa. E o Moreira é sempre um vereador combativo, correto, decente.
Agora, se nós sairmos daqui, vamos votar no Moreira, vamos ajudar um pouquinho, mas não pedir voto, não conversar com as pessoas, não ganha, não ganha. E o Moreira tem tudo para ganhar essa eleição. Eu arrisco a dizer aqui, pelo que eu estou sentindo na campanha, que vai ser a melhor eleição do Moreira. Estou sentindo isso. Diante dessa crise política que passa, tanta corrupção, ninguém quer saber falar de política. Ninguém quer saber. Como é que você bate palma na casa dos outros hoje, se você não conhecer? Mas cada um de nós aqui tem amigo. Tem na pastoral, tem a gente comunitária que tem amizade. Vocês podem bater na porta dos outros. Porque se o político sair sozinho e bater palma na casa de um desconhecido, está arriscado ele não ser bem recebido, não. Mesmo que seja um bom político, de tão ruim que está a imagem das pessoas públicas do Brasil. E graças a Deus, eu incluo agora o Alexandre, o nosso candidato a prefeito, goza de respeito, de credibilidade, e o nosso vereador Moreira também. Então nós temos que trabalhar. Vamos pedir o voto. Né? Como o João Paulo falou aqui, são só 30 dias. Eu tenho certeza que vai passar, quando chegar o dia 2, você vai lembrar. E eu não pedi, eu não liguei para um compadre, para uma comadre, para um parente que mora fora. Vamos empenhar, é pouco tempo. Como eu estou dizendo, a eleição do Moreira é muito boa, mas é dura. A eleição do Moreira não é fácil. O partido tem lá 5 candidatos, ou 6, ou 7, não sei quantos lá, que disputam bem. E o Moreira está entre eles. Mas nós podemos fazer no PTB 2 ou 3 vereadores. Então não dá para ficar dormindo. Eu estou querendo dar esse recado aqui, que é para a gente poder saber. Muitas vezes, teve candidato da eleição passada que deixou de ser vereador por 18 votos, por 15 votos. Então nós temos que pedir. Quem é amigo do Moreira, quem conhece o Moreira, quem sabe da história dele, tem que se dedicar a esse momento para pedir. Faltam praticamente 30 dias para a eleição. Né? Não é tanta coisa assim. Então, eu quero, Moreira, antes de falar um pouquinho do Alexandre, eu não vou me estender muito, dizer que eu estou aqui de coração. A nossa eleição de deputado foi uma eleição dura, difícil. Muitas pessoas achavam que nós não ganharíamos a eleição. Muitas pessoas que eu fui pedir o voto e o apoio falaram na minha cara: ah, não vou te ajudar. Vários políticos, vários vereadores, inclusive uns hoje que pedem nosso apoio. Não, vou ficar com um deputado lá que eu sei que ganha e tal, que vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu não tinha nada para dar a ninguém. Quando eu fui candidato a deputado, fui apoiado pelo grupo, pelo Alexandre, por mais 5 vereadores da Câmara e o nosso grupo político, comandado pelo Dr. Pérez. E o Moreira foi um dos primeiros a me ajudar. O Moreira não me perguntou se ganhava, se perdia. O Moreira não me perguntou se eu tinha condição de ajudar ele para ele andar. O Moreira não me perguntou nada. O Moreira falou: você é candidato do nosso grupo, eu estou com você. E é por isso, meu irmão, que eu estou aqui hoje na sua reunião, para te prestigiar, para retribuir esse apoio que você me deu. E aí nós temos que trabalhar muito. E para encerrar, eu queria pedir o mesmo empenho a vocês na eleição do Alexandre. Eu vou dar um testemunho aqui rápido. Eu fui prefeito de Itapiruna por 4 anos. Tenho um orgulho imenso de ser prefeito. Não tem cargo que te dá mais orgulho de trabalhar do que de prefeito. Mas é um cargo duro, difícil. Quando a pessoa escolhe um prefeito errado, escolhe mal, a gente paga muito caro, mas só percebe isso depois. Então nós temos que perceber agora. O Alexandre é o candidato que está mais preparado. O Alexandre foi meu secretário de governo, é um camarada correto, decente, trabalhador. O Alexandre tem uma capacidade de trabalho incrível, dedicado. O Alexandre, quando ele pega uma coisa para fazer, ele pega com vontade. A união do Alexandre com o Antônio Júnior, com o Antônio Bussardi, é uma união perfeita. O Antônio demonstrou isso junto com o Marcelo na secretaria. É um médico comprometido, capaz, que vai ampliar o trabalho da saúde e vai melhorar muito as outras áreas na prefeitura. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu passei por lá.
Eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos uma boa saúde, uma boa educação. Mas eu peguei um momento no Estado diferente. O Estado tinha recurso. Eu fiz 40 quilômetros de calçamento. Fizemos coisa na Boa Fortuna, a beça. Hoje a prefeitura não tem dinheiro para isso, não. Eu estou lutando lá no Estado para arrancar migalha. E ano que vem vai melhorar um pouquinho, porque nós vamos bater em cima. E aí nós vamos entregar o pouquinho que nós temos para uma pessoa que não sabe administrar? Botar um prefeito que não tem condição de ser prefeito? Porque não tem condição. Então, não é questão de que gosta mais, que gosta menos, que acha bonito, que acha feio, não. É a nossa vida. É a vida dos nossos filhos. É a vida de um hospital que precisa andar, de um colégio que precisa ter merenda. Nós vimos aqui, governo que passou, criança comendo canjiquinha a semana inteira. Vai voltar isso? Nós não precisamos disso. Nós temos a opção de ter o Alexandre à frente da prefeitura. Então eu peço a vocês, vamos trabalhar na campanha, vamos vestir a camisa, vamos ajudar, né? Vamos, olha, às vezes o Alexandre vai poder falar aqui sobre a proposta dele. Se tem alguém aqui, eu acho que a imensa maioria já é gente do grupo, gente que segue o Moreira, mas se alguém tem dúvida, compara as candidaturas, compara a vida dos candidatos. A gente sempre fala isso. Itapiruna não é uma cidade tão grande que você desconheça os candidatos. Dá para saber quem é quem, né? Compara a postura dele diante da política. Então é isso que nós precisamos fazer para depois a gente não ficar chorando e reclamando que podia ter tido um prefeito e não tivemos, né? Então, esse é o meu pedido a vocês. Alexandre, parabéns pela campanha, pé no chão, de casa em casa, você com o Antônio, mostrando a realidade das pessoas. O Alexandre não promete o que ele não pode fazer, o Alexandre é firme nisso, então eu estou muito esperançoso. Tenho certeza que nós vamos chegar à vitória no dia 2 de outubro. Vamos ganhar a eleição, elegendo o Alexandre prefeito e o Moreira, o nosso vereador. Um grande abraço, muito obrigado. Vereador Moreira, cumprimento os demais componentes da mesa, Jair Bittencourt, e principalmente a vocês que estão aqui. Bem, vou contar rapidamente a minha história, não vou me alongar muito. Eu sou médico, meu nome é Antônio Gussadi Júnior, eu sou médico há 19 anos, vim para Itaperuna em 2001, estou no hospital desde 2001, né? Sou casado há 19 anos com a Luciana, tenho 2 filhos, e sou ginecologista obstetra e faço a parte de mastologia no Hospital São José do Havaí. Tenho 4.000 partos, né, com a equipe do hospital já realizados por mim. Tem mais de 2.000 casos de câncer de mama também operado, além de outros tipos de câncer. Bem, fui subsecretário de saúde, né, na atual administração com o Marcelo, fui coordenador do Saúde da Mulher, conseguimos tornar o Saúde da Mulher em primeiro lugar, estávamos no penúltimo, como o Marcelo falou, conseguimos tornar em primeiro lugar, fizemos a vacina do HPV, estava em deficiência com vacina para sífilis, nós fizemos uma parceria com o hospital para ter essa vacina, depois a secretaria retornar, porque o problema estava na produção. Enfim, ajudei também o Dr. Renan a formar um ambulatório no hospital, que é o Ambulatório de Oncologia São José, onde eu atendo lá toda semana, 2 vezes por semana, nesse ambulatório, especializado no atendimento em câncer, onde atende vários profissionais. Criamos um receituário de exame em que esses pacientes não precisassem esperar para fazer os exames, eles fazem mais rapidamente. E fui convidado pelo grupo para vir como candidato a vice do Alexandre, justamente, né, escolhido, né, através da diretoria do hospital, através da pessoa do Dr. Renan, através do corpo clínico, o Dr. Luiz Gustavo é do corpo clínico. Então, a maioria, né, do corpo clínico do hospital me escolheu para ser, né, o candidato do Alexandre a vice-prefeito. Por quê? Para manter essa parceria da prefeitura com o hospital. Numa administração anterior, devia-se 14 milhões de reais ao hospital. E eu senti na pele a deficiência de não poder atender adequadamente as pacientes com câncer, porque eu não tinha laudo de AIH, às vezes, para operar todo mundo. A gente tinha laudo limitado.
e a tristeza assolava a gente na hora que eu tinha que pedir uma paciente com câncer para esperar, porque eu não tinha o número de laudos de AIH, que é aquele laudo que a gente precisa para internar pelo SUS, suficiente, porque não tinha verba. Devia ser hospital. O SUS só funciona bem com o hospital com repasse da prefeitura. Então, peço a vocês a responsabilidade na hora do voto de vocês, principalmente na área da saúde, porque o Marcelo bem falou que o buraco existe. Né? O Alexandre vai resolver isso, eu tenho certeza que ele vai resolver, que ele é administrador, junto com o Moreira. Mas a saúde sensibiliza a gente. Então, peço a vocês que comecem a trabalhar, o Jair estava falando, vistam a camisa, porque eu não quero passar a dificuldade que eu passei novamente de uma administração ruim, uma administração que não tem competência e que pode voltar, não vai voltar, mas Deus me livre, não gosto nem de pensar, porque eu nem sei o que eu vou fazer. Eu nem sei o que eu vou fazer, sinceramente, como médico que opera câncer. Então, peço vocês, gente, a responsabilidade, porque eu vivi isso na pele. Eu peço a responsabilidade de vocês. A responsabilidade é de cada um de nós. Em que mãos nós vamos entregar a nossa cidade? Olhem isso com carinho. Alexandre é administrador, eu sou do corpo clínico do hospital, e vamos ter uma parceria, por isso fui escolhido para ser vice-prefeito, porque nós temos, gente, o melhor hospital do estado do Rio de Janeiro. A nossa UPA funciona muito bem. O hospital de Porciúncula está fechando. O hospital de Miracema está fechando. E nós temos a UPA, melhor do que todos esses hospitais, a nossa UPA. As UBS funcionando. E nós temos a nossa menina dos olhos, que é o Hospital São José do Avaí, que é a nossa menina, é a menina dos olhos de Itaperuna, onde emprega-se 1.400 funcionários, só perde em número de empregos para a prefeitura. E eu faço parte há 19 anos do corpo clínico, sou professor na Faculdade de Medicina, fui presidente do Lions Club. Então, peço a vocês, dia 2 de outubro, para não esquecer disso que eu estou falando aqui com vocês hoje. Não esquecer, porque eu vivi isso na pele, isso é muito ruim. E eu chego a arrepiar e sensibilizar quando eu lembro da dificuldade que eu tinha. Porque para operar um mioma, um períneo, a gente pode esperar um pouco. Mas você não podemos ser negligente no atendimento do câncer, onde o hospital hoje tem uma estrutura especializada para atendimento, com aparelho de radioterapia. O hospital adquiriu um aparelho recentemente novo de radioterapia, aquele aparelho que não queima a pele da pessoa, né? Medicações excelentes da área de quimioterapia. Então a gente não perde para ninguém, nem para tratamento nos Estados Unidos. Responsabilidade, gente. Dia 2 de outubro, Alexandre administrador, devolveu quase 8 milhões, junto com o Moreira lá, porque se não é o vereador que está com ele, ele não devolveria. Então, equipe, é gestor, conhece a máquina pública, não podemos colocar gente curiosa lá dentro. Nós não podemos nos dar esse luxo de errar esse ano. Não podemos, porque o recurso está pouco. Então, nós não podemos errar. Meu muito obrigado, boa noite, estamos juntos e firme e forte. Meus amigos, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui presente nessa caravana da vitória. Ele que é o Pai eterno da gente, nos acompanha, nos abençoe e sabe o dia de amanhã. Não somos nada amanhã se não for a proteção divina que temos do céu. A vocês, meus amigos, que estão aqui presentes, porque sem vocês aqui, nós não somos nada, né? Não adianta ser autoridade, ser poder, se o povo não emanar em nós o poder. De maneira especial, também agradecer a minha família presente nessa casa, tá? Fiz questão de chamar aqui para frente, porque eu acho que o candidato tem que ter exemplo, para poder dar exemplo para o povo. E o exemplo que tem que ter é o que é? É família. É ter um credo religioso, não importa qual a crença. É ter fé em Deus, porque o dia de amanhã a Ele pertence. Eu quero agradecer de maneira especial que é o João Paulo, primeiro ao Juninho, presidente do meu partido, PTB, foi um brigador lá atrás com o meu partido, eu passei por certas dificuldades em questão de filiação partidária. O Juninho não me deu esforço em me defender e lutar pelo PTB, uma sigla que eu tanto
admiro e que tinha muita vontade de um dia perceber o PCB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, Getúlio Vargas. Me faz honrar muito ser presidente e você fez por onde de eu ser um dos seus baluartes nesse partido. E pode ter certeza que eu vou estar brigando pela frente do partido. Ao João Paulo Tinoco, que no passado foi vereador por 4 mandatos e que muito me ajudou, muito me ensinou naquela casa, João Paulo. Tá? Talvez depois de meu pai, uma das pessoas que mais me na vida política, como vereador, foi você. Tá? Então, pelo carinho, pela da família, fiz questão de estar presente nessa casa, para me defender, levar meu nome. Muitas vezes eu estive presente com você, na sua vida particular. A sua esposa foi minha professora, muito aprendi com ela, e eu tenho certeza que eu posso contar com você. Doutor Romualdo, homem do campo, ao qual eu agradeço muito a sua presença, e faço questão de dar o nome do senhor ao meu sogro, senhor Manel e dona Elza, que me deram minha esposa, para ter como companheira. O Dr. Romualdo é do Cubatão, foi criado com o seu Manel, com a dona Elza, e sabe de onde veio a minha família, da humildade, de ser colono, mas de ter dignidade e honestidade para poder vencer na vida. Então, muito me honra hoje estar comigo presente em razão da família da minha esposa. Ao meu pai, Moreira Filho, que muito me honra de ser presidente, de ser vereador. Em 1976, meu pai foi chamado para ser vereador nessa casa, através do convite do avô do André Garcia, José Garcia. Meu pai na roça, no Bambuí, teve 392 votos, o primeiro suplente. Então, logo com 7 meses, ele assumiu o poder para ficar 12 anos como vereador. O primeiro mandato dele não ganhava, ele gastava para ser vereador. E eu acompanhava meu pai desde pequeno. Naquela época eu estava meus 15 anos e ia acompanhar meu pai. O apelido dele na roça é Boia Fria, porque ninguém fazia fé no trabalho do meu pai. No entanto, ele venceu com honradez, com dignidade, entrou na política pobre e com certeza está mais pobre hoje. Ele é hoje o que depende dos filhos, problema de saúde que faz hemodiálise, e tenho certeza, se não fosse o ensinamento dele, a honestidade, a educação lá atrás, hoje estaria passando por mais dificuldade. Não está mais porque a minha família é presente, meus irmãos estão aqui presentes, e não deixa meu pai de igreja. E uma das heranças que meu pai mais me deu foi honestidade, ter humildade, pedir o voto e ser honesto, falar a verdade sempre. Então eu tenho um grande compromisso na minha vida pública, doutor Antônio, é com meu pai. Porque se amanhã depois eu errar, subornar, me deixar me corromper, não é o meu nome que vai para a lama, é o nome do meu pai, Moreira Filho, ao qual minha mãe hoje está em casa, não pôde estar presente, minha mãe é problema de saúde, mas tenho certeza que lá nas orações dela, ela está presente e sempre defendendo seu filho. Doutor Antônio Bussati, meu eterno presidente do Lions Club, homem do Encontro de Casais com Cristo, muito me deu, a doutora Luciana, tá? Meu carinho, meu agradecimento, tá? A esposa do Alexandre, companheira firme nessa caminhada, de sol a sol, dia a dia, também dá um exemplo de família, há 22 anos casado, Alexandre. Eu estou com 28, e isso é um exemplo que a frente sempre presente. Doutor Esmeraldo Bussati, é uma ícone de educação em Itaperuna, sempre nos ensinou, sempre nos está poderosa ali a nos ensinar. Doutor Marcelo, por isso nem falar. A saúde hoje em Itaperuna está à frente, não só pelo nosso trabalho, porque tem um gestor, que é o doutor Marcelo, que sabe muito bem nos atender a qualquer hora do dia e da noite. Ligar para o doutor Marcelo Bussati, ele nos liga de volta e pergunta precisando. Obrigado, doutor Antônio. O doutor Luiz Gustavo do hospital sempre me atendeu. Agradeço muito o senhor, aquela casa de hospital que sempre me atende. Toda vez que eu peço ao senhor um recurso, quando eu posso, o senhor me atende. A minha família presente, Álvaro, meu filho, Dani, minha esposa, minha filha Aline, que sofre comigo, meu genro Pedro, meu genro, meu filho, após seus pais do presente, minha turma da SEDAI, minha turma de amigos. Eu quero falar com vocês a verdade. O momento certo está chegando, gente. E voto é coisa séria, não é brincadeira. Eu não sei falar bonito, mas sei trabalhar com esse povo. Eu até brinco na minha família e minha casa, que eu moro na rua e passei em casa, doutor. Moro na rua e passei em casa. Eu saio de casa 6, 7 da manhã e volto 11 da noite, meia-noite. Minha esposa está aí presente. Ai de mim se não fosse minha esposa e meus filhos para tomar conta da minha casa. Se perguntar hoje o que custa 1 quilo de arroz, onde tem uma toalha guardada, eu não sei nada disso. A minha esposa e meus filhos que me atendem por isso. Eu estou na Câmara de Vereadores há 8 anos, 2 mandatos. Tenho muita pretensão de Deus me abençoar e vocês me ajudarem a chegar no 3º mandato, ao qual eu lhe faço muita honradez, muito trabalho naquela casa, tá? Tem diversos projetos apresentados, questão de calçamento, questão de obras que estão paradas na gestão passada, que o governo da gestor não deu em frente, questão do Bom Pastor, mas que está em caso de investigação do Ministério Público, e que é obra minha,
desse bairro aeroporto. A questão das UBS, o bairro aeroporto tem 3 UBS, pedido meu desse bairro, Boa Fortuna, aqui no Colégio Domiro e lá no Matador que está em funcionamento. Teve sempre a minha participação política nesses 3 pedidos, tá? Então, meus amigos, a economia que a Câmara está fazendo nessa casa de hoje. O Alexandre, quando assumiu a presidência da Câmara, chamou eu para ser segundo secretário, o Nel, que é também um baluarte lá comigo, para ser primeiro secretário, o Tim Dentista, vice-presidente, e o Alexandre, presidente. E foi bem claro com a gente. Lá atrás, o Alexandre nem sonhava em ser presidente, de ser um dia candidato a prefeito da Peruna. Pô, eu trabalho com dignidade, eu quero honrar essa casa. Para honrar, eu tenho que ter uma equipe comigo, uma mesa diretora que trabalhe comigo. Lá são 13 vereadores, mas grande parte dos projetos, dos compromissos está na mão dessa mesa diretora, que é composta de maneira muito especial pelo Alexandre. Ele me chamou e falou assim, você quer ser meu secretário? E eu quero trabalhar. E o exemplo está aí, Alexandre. Você deu hoje condições de devolver ao município 8 milhões de reais para a saúde, para a UPA. Então, se hoje a UPA, que o governo do estado está pagando, está 18 meses atrasado, mas que tem um pagamento em dia pelo Alfredo, tem certeza que a Câmara de Vereadores tem a sua parcela de compromisso com isso aí. Tá? A questão do hospital está em dia. Chega perto do doutor Albino, doutor Luiz aqui, doutor Renan, e fala em um dia pensar em mudar de gestão de governo. Eles ficam doidos, porque na gestão anterior deviam 40 milhões ao Estado. Não é que a gestão apanhava o dinheiro deles, não. Eles movimentavam de uma conta para outra. A verba vinha para o hospital, né, doutor Antônio? E era remanejado pelos setores de interesse dele. Né? O doutor está muito bem claro disso. Tá? Então, é essa a preocupação do hospital em atender a gente. Tá? A UPA que está parada. E eu quero com isso, gente, pedir que você me dê um voto de confiança, me dê um apoio para ser vereador naquela casa. Aqui tem diversos amigos candidatos, que podem ter amigos candidatos, mas que a família divide comigo. Porque no meu trabalho da SEDAI, eu tenho certeza que eu já visitei a casa de todo mundo aqui, com a questão de ligação de água, questão de falta d'água, questão de atendimento, questão de saúde. Então, muitas vezes vocês vieram até mim pedir o voto. Hoje sou eu que vou até vocês pedir o meu voto. Porque, amanhã depois, se a minha... por acaso Deus não me abençoar com a perda da eleição, minha vida continua. Mas aquele irmãozinho que chegar até mim e pedir um apoio para alguma coisa, eu vou ter dificuldade em atender. Por quê? Porque eu não vou ter o poder do mandato na mão. Não é que seja vaidade de ser vereador, é compromisso com o povo ser vereador em Itaperuna. Isso sempre tive que a minha família tem. Meu pai 12 anos e eu 8 anos, há 20 anos trabalhando para o povo de Itaperuna. Estou deixando no final, meu amigo, para finalizar, a questão desse comentário bobo que falaram em Itaperuna, até que o Juninho defendeu, a questão de eu não ser candidato a vereador. Eu estava um sábado de plantão na SEDAI, na padaria aqui, buscando pão para a turma da SEDAI, poder fazer um plantão, e um amigo me ligou do Rio de Janeiro: Moreira, você está apoiando a outra chapa? Eu falei, não, eu estou sempre fiel ao meu grupo é quem? Jair, Alexandre, doutor Pérez, doutor Mussade. Não, mas você está no partido, corre atrás. De imediato eu entrei em contato com o doutor Pérez, com o Jair e com o Alexandre. O Alexandre estava ocupado na pedalada de bicicleta dele. Ele lá parou o passeio dele, não foi, Alexandre? Para me vir defender. Ali eu vi, o Dom Antônio, o poder que tinha o Alexandre perante as autoridades. Ligou para o Dornelles, ligou para o Carlos Damião, que é o advogado que mais entende de área jurídica eleitoral nesse município. E ali falou: Moreira, pode ficar tranquilo, faça o seu compromisso com o Alexandre, siga as normas do seu presidente, siga as normas que o Alexandre vai te passar, e você vai ser vereador, e eu te garanto isso. Então soltaram aí na mídia que o Moreira tem dupla filiação partidária. O Júnior me apresentou que não tem nada disso. A minha filha, coitada, a Aline, chorava dia e noite preocupada com esse constrangimento. Minha filha, fica tranquila, não tem vergonha para isso não, porque é autêntico também político do meu pai. Então, gente, quando alguém falar que eu não sou candidato, pode me defender com razão, que o documento está na mão do meu presidente, tá? E essa gestão que está disputando com a gente, vou falar uma coisa muito séria com vocês. Eles não chegaram no cartório eleitoral no dia 2 passado, atrasado, para apresentar uma chapa eleitoral deles. Com a bolsa cheia de lanche, com um monte de papel na mão. Não tiveram competência para montar uma chapa para poder ser um dia vereadores do prefeito da Peruna. O Alexandre sabe muito bem disso. Não tiveram competência para montar uma equipe para trabalhar. Por que levaram o lanche na bolsa? Chegaram na mesa do cartório e falaram assim: nós trouxemos um lanche para vocês, funcionários lá do cartório, que estiver subornando, porque nós sabemos ficar aqui até tarde para fazer inscrição do partido. Ora, gente,
Se um grupo desse não teve competência para montar uma chapa para disputar uma campanha, vão ter competência para tomar conta do município durante 4 anos? Pelo amor de Deus. Não tiveram compromisso com o povo. A chapa dentro é subjúdice, está na mão do juiz. Ninguém sabe se vão poder ser realmente candidatos ou não vão ser. Não é que eles não tenham, assim, não são boas pessoas. São pessoas de bem, mas não sabem legislar, não sabem trabalhar em prol do povo. Tá bom, Igor? Então peço a vocês que olhem com carinho a questão do Alexandre. A gente deu exemplo, 3 vezes, 3 mandatos de vereador, secretário do Jair, tem livre acesso no Rio, Brasília, me chamou para ser parte da mesa. Eu tenho muita honra, Alexandre, de ser seu secretário naquela candidatura. Então meu número é esse, 14555. E peço o voto para mim com fidelidade, porque eu tenho mais 4 ou 5 colegas no partido que estão disputando voto comigo. E não tenho vergonha de falar. É o Chico Contador, João Batista da Água, Aldeni, Boi, Maguila, Andréia, e dessa chapa, meu nome, e mais outros colegas, o Assis, e dessa chapa, gente, só entra 2 ou 3 cadeiras, tá? Não é que eu sou o melhor, pelo amor de Deus, Deus vai ser melhor, mas olhem com carinho pelo meu passado atrás, pela minha vida, como é que é feita, qual foi o dia que eu disse sim ou não para vocês, ou se algum dia eu disse não, foi em assuntos que eu não podia me comprometer, entender que eu não tinha compromisso, vou sempre falar a verdade com vocês, é isso? Moreira, 1455, Alexandre 11, muito obrigado. Vamos juntos decidir. Alexandre 11. Boa noite a todos. Quero agradecer o Moreira, a sua família, pela essa oportunidade de a gente estar aqui falando para vocês. Agradecer ao dono da casa aqui, o Adilto, por liberar o espaço. Muito obrigado em meu nome, em nome do Moreira. A gente quer te agradecer essa gentileza. Agradecer aqui a cada amigo do Moreira. Quero agradecer aqui porque, como todos falaram, né? A reunião foi marcada para 7, 7h30, já são 9 e pouca, e vocês aqui para ouvir a gente falar em política. Isso é sinal que vocês têm compromisso com a cidade de vocês. Então eu quero agradecer, eu já me apresentei, já tive outras reuniões, mas a gente não pode deixar de falar aqui, né? Eu sou Alexandre da Autoescola, eu comecei a mexer muito novo com a autoescola, eu tinha 13 anos de idade, né? Eu consegui adquirir essa autoescola, ser dono dessa autoescola com 18 anos, virei despachante público estadual com 22 anos, entrei na vida pública como vereador no ano de 2004, né? Fui vereador mais votado de Itaperuna, né? Virei secretário de governo 2005, 2006, 2007, né? Fui coordenador do plano diretor da cidade de Itaperuna, eu tive também fui também coordenador do plano diretor e tive uma participação muito importante quando a gente trouxe o IFE para Itaperuna. Eu gosto de sempre registrar isso, porque foi uma conquista junto com o prefeito de Itaperuna, Jair, na época, e junto aos 13 prefeitos da região aqui, a gente participou junto com a dona Esmeralda, que era secretária de Educação na época, a gente não pode deixar de falar isso aqui também, e a gente teve essa grande conquista na época lá em Campos, né, dona? A gente conseguiu trazer o IFE para Itaperuna. E eu ganhei mais 2 eleições como vereador, fui mais votado em 2012 e virei presidente da Câmara no ano de 2013. Através do meu trabalho como presidente da Câmara, né, eu tive uma oportunidade de fazer uma economia para o município de 8 milhões de reais. Junto com o Moreira, né, que é o meu segundo secretário lá, assim que eu assumi a presidência da Câmara, eu reuni os vereadores e falei, o momento político do Brasil é crítico, né? A gente enxergava isso lá na frente, a gente estava em 2013, mas via dificuldade. E para a gente ter condição de ir para a rua, pedir voto ao eleitor e falar sobre política, a gente tem que fazer diferente. Nós temos que fazer um serviço que o povo vai nos orgulhar e amanhã ou depois vai dar a oportunidade de a gente ir na casa dele para falar sobre política. Falei isso com o Moreira na época, e a gente foi fazendo as transformações que precisava ser feito na Câmara. A gente fez o plano de cargo e salário dos funcionários. A gente cortou várias situações que a Câmara tinha, né? Eu vi alguns vereadores ficaram chateados comigo. Vereador aqui em Itaperuna tinha plano de saúde pago pela Câmara, a gente cortou. Tinha telefone celular, a gente cortou também. E a gente foi em busca dessa economia. E através dessa economia, o nosso nome foi bem divulgado, bem falado pelas mídias, né, pelo Jornal Globo, Dia, o Extra, internet,
e a gente se tornou bastante conhecido. E através disso foi feita uma pesquisa, né? E essa pesquisa colocou o nosso nome em condição de disputar a eleição. Eu recebi o convite, né, de um grupo de pessoas, de vários vereadores daqui de Itaperuna, vários, né, tinha vários secretários, prefeito, opção de gente me convidou, e eu assumi esse compromisso de ser candidato a prefeito de Itaperuna com muita honra, né? Eu já agradeço muito ao ser vereador por 3 mandatos e também agradeço a oportunidade de eu ter sido, né, de eu estar como presidente da Câmara. Mas para mim é uma honra disputar a eleição como prefeito de Itaperuna. E quando eu recebi esse convite, eu fui bem claro para as pessoas que me fez o convite. Ó, vou ser candidato, tudo que um candidato precisar fazer para ele ganhar uma eleição, eu vou fazer. Nós vamos andar dia e noite, vamos participar das reuniões, tudo. A única coisa que eu não vou fazer é ir para comício ou ir para reunião, ficar falando coisas que eu sei que a gente não vai cumprir. Isso eu não vou fazer. Ah, mas você tem que falar isso, senão você perde a eleição, senão o cara não vota em você. Eu não vou fazer isso. Eu só posso falar o que eu tenho condição de fazer. Por quê? Porque eu acredito que na maioria das pessoas são pessoas do bem. E quem é do bem não merece ouvir mentira e nem promessa que as pessoas não vão cumprir. Então, eu estou aqui, não é para fazer discurso político, eu não estou aqui para fazer comício, nós estamos aqui numa reunião com pessoas decentes que estão aqui para votar no melhor para Itaperuna e para sair daqui com argumento para ir para a rua, para falar o porquê que o Alexandre, porquê que o Moreira é o melhor para Itaperuna, o Antônio Bussardi é o melhor para Itaperuna. Então, gente, eu quero bater um papo aqui com vocês, né? Eu conheço os orçamentos da Prefeitura, como eu conheço da Câmara, e quero falar para vocês o que funciona na Prefeitura de Itaperuna, o que não funciona na Prefeitura de Itaperuna, e o que eu vou ganhar a eleição, vou fazer para funcionar. É isso que eu quero falar para vocês. Então, o Antônio falou, o Marcelo falou aqui, o Marcelo que é um grande secretário de saúde, né? Eu respeito o Marcelo, é uma pessoa querida no meio da Secretaria de Saúde, né? Ele disse que nós temos 21 postos de saúde, 17 reformados, 5 novos, né, com lugar para sentar, lugar decente, tudo pintado, tudo reformado, tudo limpo. Televisão para a pessoa ficar esperando, tem médico, dentista, enfermeiro, tem agente comunitário, temos tudo. Temos a UPA, temos o hospital, está tudo beleza, tudo tranquilo. O que não funciona na secretaria? Ele falou aqui, está tentando, né, até o final do ano implantar. E se não implantar, eu vou implantar como prefeito de Itaperuna, é o sistema de marcação de ficha via internet ou no posto de saúde do bairro. Eu vou fazer isso, porque não tem condição mais da pessoa enfrentar fila doente para marcar uma ficha. Não temos condição. O Marcelo deu prioridade em primeiro fazer os postos de saúde, para depois, em segundo plano, fazer essa marcação de ficha, porque sem os postos de saúde não teria como fazer. E nós estamos assumindo um compromisso aqui de imediato. Ele já vai deixar bem preparado isso. Eu acredito que de repente ele até consiga fazer. Mas se não fizer, nós em janeiro e fevereiro vamos implantar esse sistema, pode ter certeza. Outra coisa que não está funcionando bem. Funciona? Consegue? Consegue. Se você estiver passando mal, tiver um problema de coração, um problema de cabeça, né, uma coisa grave, você vai para o hospital e faz de imediato a operação. Se você tiver uma catarata, tiver, né, eu não sou médico, não, mas tiver um apêndice, vai falar aqui, essas coisas fáceis. Essas coisas pequenas, né, que dá para a pessoa esperar um pouco, isso não tem a velocidade que eu, como prefeito, quero. Eu quero dar velocidade. Se você tem um problema de catarata, eu quero que o hospital te opere. Se você tem lá o apêndice, nós vamos correr atrás. Eu já andei conversando com o Gustavo, tem me ajudado muito nisso. Conversei com o Eugênio Carlos também, conversamos com o Dr. Renan, para a gente tentar fazer alguns mutirões, para a gente resolver essa questão que precisa resolver em Itaperuna. Porque às vezes a pessoa, num problema sério, grave, faz de imediato. Mas uma coisa simples, a pessoa fica deixando passar por um dia, por outro, mas a pessoa fica sentindo dor. E eu, como prefeito, eu não quero que isso aconteça, eu quero resolver essa questão. Outra questão, o trânsito da nossa cidade. Todo mundo já ouviu falar aqui em Itaperuna que vai fazer a estrada do contorno.
O meu sonho é fazer a estrada do contorno, mas o prefeito Alexandre, qualquer outro prefeito de Itaperuna, nenhum deles tem condição de fazer a estrada do contorno com dinheiro da prefeitura de Itaperuna. Por que isso? Porque se gasta 200 milhões de reais para fazer a estrada do contorno. Então depende de verba federal e eu acredito que no futuro bem próximo vai resolver isso. Por quê? Porque está tendo aí um convênio entre o governo do estado do Rio de Janeiro com o governo de Minas Gerais, junto ao governo federal, para duplicar toda essa BR-356 por causa do Porto do Iguaçu. Mas eu não posso prometer, porque não depende de mim. O que o Alexandre vai fazer para melhorar o trânsito de Itaperuna? Eu já fiz alguns estudos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, principalmente ali na Vinhosa, Rua Júlio César e Rua Vinhosa. Eu vou colocar a mão única naquelas duas ruas e vai estacionar só de um lado dela, para parar de dar aquele tumulto ali perto do Mercado Fluminense, ali no colégio Luiz Ferraz. Nós vamos fazer isso. Em volta do Hospital São José do Avaí, nós vamos colocar a mão única em várias ruas daquela ali. Por quê? Encosta um carro de um lado e encosta do outro. Quando passa um carro para lá e outro para cá, agarra tudo, fica tudo parado. E muitas vezes você, com uma pessoa doente, para ir para o hospital, está lá com dificuldade de passar. Nós vamos fazer isso também. Avenida Cardoso Moreira. Aonde está o grande problema da Avenida Cardoso Moreira? Primeiro que nós temos vários contornos da Cardoso Moreira. Eu vou diminuir um pouco daqueles contornos, e aonde for ter o contorno, nós vamos fazer um recuo para o lado esquerdo, para o carro encostar para o lado esquerdo, para ele retornar. Porque hoje, do jeito que está, 2 carros entram no retorno. O terceiro carro fica com a traseira do carro no meio da Cardoso Moreira, trava o trânsito todo. Nós vamos fazer esse recuo para melhorar. Outra coisa que eu quero fazer na Cardoso Moreira. Nós temos o jardim. De um lado, onde estão os amarelinhos, famosos amarelinhos, nós vamos colocar para pedestre. Do outro lado, nós vamos colocar para ciclista. Nós vamos tirar todas as bicicletas da Avenida Cardoso Moreira e colocar em cima do calçadão para dar agilidade à pessoa que está dirigindo o carro e as pessoas que andam de bicicleta não correr risco de sofrer acidente. Outra coisa, nós vamos pegar, né, a Cardoso Moreira ela tem 3 faixas de trânsito. Né? A terceira faixa do lado direito, tanto na avenida que sobe ou na que desce, nós vamos deixar exclusivo para ônibus, ambulância, corpo de bombeiro e táxi. Nós vamos fazer isso. E a outra coisa que eu quero fazer, que eu tenho certeza que vai funcionar, não depende só do prefeito, depende de Câmara de Vereadores e depende também do dono da concessão, é implantar o sistema de bilhete único aqui em Itaperuna. O que acontece hoje? Você que está no ponto de ônibus, às vezes fica 40 minutos, 1 hora esperando o ônibus. Você entra dentro do ônibus, o ônibus vai em tudo quanto é bairro para chegar no seu destino. O que eu quero fazer? Você com bilhete único, vai até na rodoviária municipal, desce, né, você saiu do aeroporto. Você quer ir para Vinhosa, você desce com aquele mesmo bilhete, você entra dentro do ônibus que vai para Vinhosa e vai. O ônibus do aeroporto, ele só vai até a rodoviária e volta para o aeroporto. O da Vinhosa vai até a rodoviária e volta para Vinhosa. Cidade Nova, Matinada, todos eles vão fazer isso. Vai acabar esse negócio de ônibus de um bairro está andando em outro bairro, e quando fica 1 hora, e quando termina, quando passa um, passa 2, 3 atrás do outro. Isso acontece todo dia. Então nós vamos fazer um estudo e vamos implantar esse sistema. E tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, a gente não precisa de dinheiro para fazer. Por isso que eu estou falando, nós não precisamos de dinheiro para realizar isso não, tá? São coisas que dá para acontecer com algumas atitudes. Secretaria de Obras. Secretaria de Obras do município de Itaperuna é lá perto da UNIC. Né? É lá perto da UNIC. O trabalhador, né, nós temos pessoas que trabalham na Secretaria de Obras de todos os lugares da cidade. Do aeroporto, Matinado, Niterói, todos, Vinhosa. O cidadão chega para trabalhar e toma um café e às 7 horas ele sai. Se ele vir prestar um serviço aqui na rua Bom Jesus, no final dela, de lá até aqui ele leva 40 minutos. Aí na hora que dá 10 horas, ele larga o serviço ali e vai para almoçar, que ele almoça lá em cima, na estrutura lá em cima. Mais 1 hora. Ele almoçou, na hora que deu meio-dia ele desce. Ele chega para trabalhar aqui no local onde tem que prestar o serviço, 1 hora da tarde. E 4 horas ele sobe, porque 5 horas ele tem que ir para a casa dele.
ele perdeu 2 horas e 30 minutos, um cidadão, um trabalhador, como não é um trabalhador não, tá? Um trabalhador, ele perdeu 2 horas e 30 minutos de trabalho por dia. Em cima de 200 funcionários, isso é quase 500 horas de trabalho, é muita hora de trabalho. Eu pergunto a vocês aqui, só para a gente simplificar as coisas. Você está pagando R$200 por dia a um pedreiro. Se o pedreiro ficar 2 horas e meia sem chegar na sua casa, você manda ele embora. Você não fica com ele, porque está atrasando o serviço, porque você está pagando ele. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou dividir a Secretaria de Obras em 4 partes. Eu vou colocar uma estrutura na Cidade Nova, na Vinhosa, no aeroporto e uma no bairro Niterói. E o funcionário só pode trabalhar no bairro aonde ele mora. O funcionário do aeroporto, ele não vai trabalhar na Vinhosa. Ele tem que trabalhar no bairro que ele mora. Por que isso? Para dar agilidade, para a gente ter a facilidade de você, morador, conhecer esse funcionário da prefeitura. E eu tenho certeza que o dia que ele abrir um buraco na porta da sua casa, e no outro dia, se ele não voltar, você sabe quem é ele. Você vai lá e puxa a orelha dele, você não precisa andar de prefeito nem de vereador. Você vai lá e resolve diretamente com ele. Porque é obrigação dele cuidar do bairro onde ele mora. Ele tem que ter orgulho disso. Então eu acredito que dessa forma nós vamos dar agilidade na Secretaria de Obras. Outra coisa, nós vamos também colocar banheiro público no centro da cidade. Né? As pessoas precisam de ter um banheiro público no centro da cidade. Quanto custa? Não custa quase nada. Você faz o banheiro lá e coloca para administrar lá a PAI, o Laios, você coloca uma instituição para administrar o banheiro que vai resolver. Outra coisa que eu quero fazer, eu vou aprovar uma lei na Câmara, parceria pública-privada, e eu quero transferir a responsabilidade das praças de Itaperuna para as empresas. E a empresa vai poder fazer os marketing dela, fazer a divulgação do que ela tem. Vai colocar um painel lá passando o nome da empresa. Nós temos várias empresas, temos o NIG, Redentor, São José do Avaí, muitas outras, Unimed. O que eu quero com isso? Eu quero sair de uma despesa de 50, 45 mil reais por mês, que a prefeitura mantém pagando empresa para cuidar de praças e jardim, transferir para essas empresas e colocar nas praças internet, colocar na praça uma academia popular, e a prefeitura vai entrar com um profissional de educação física e dar a oportunidade das crianças ir para a praça. Né? E não é procurar esse negócio que está jogando hoje, não, negócio de Pokémon? Não é procurar não, é para ir lá para brincar, para ter o que fazer. Eu passo em Pádua, gente, aqui perto,